Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Dialogando, aqui nos estúdios da TV Diário de Campos. É um prazer imenso receber você aqui em nossa sala de bate-papo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessantíssimo. Quais foram as contribuições do cristianismo para a humanidade? A religião cristã é útil? É verdadeira? O que a religião cristã trouxe de evolução para o mundo e para as pessoas? Ainda hoje ela é atual? Para tanto, nós estamos aqui com o professor Antônio Majeski, professor da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, professor de História do Cristianismo, ou seja, uma autoridade no assunto, e ele vai falar com a gente sobre isso. Nós vamos dialogar sobre isso nesta manhã. Pastor Majeski, é um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da TV Diário de Campos. E já vamos logo à pergunta principal, que é a pergunta do tema, que é o tema de hoje. Quais foram, o senhor poderia elencar, pelo menos algumas contribuições do cristianismo para a humanidade? 2000 anos de história, teve alguma contribuição? Bom dia, pastor Alonso, né? Bom dia aos ouvintes. Claro que sim, né? As contribuições do cristianismo para a história da humanidade, eu poderia começar para você falando o seguinte, que a principal delas está relacionada ao plano de redenção do Senhor, né? O plano de redenção de Deus. E como que o cristianismo contribui nisso? Veja bem, a palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, criou a imagem e semelhança dele. Então aqui você vê que a relação do homem, o papel do homem ou a importância do homem passa por esse viés. Ele tem uma vinculação direta com o divino. Deus o criou a imagem e semelhança dele. Então a primeira contribuição do cristianismo seria a valorização do ser humano e ligar esse homem ao seu Criador. Talvez o cristianismo seja a única religião que ligue o homem ao ser divino, a Deus, ao eterno, ao Criador do universo. Então, essa imagem e semelhança faz com que, desde o começo, o homem seja valorizado por Deus e, por isso, o plano da redenção, né? O apóstolo Paulo diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus nos criou para o louvor da glória dele. Então, cada ser humano na Terra, ele, dentro do cristianismo e na visão do cristianismo, ele é uma pessoa extremamente importante. Valorizada, respeitada, amada, sonhada por Deus. As pessoas precisam entender que elas cumprem um papel no mundo que foi determinado pelo Senhor. E para que isso se concretizasse, ele enviou seu filho. Por exemplo, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a outra religião que você conhece que tem essa mensagem de esperança para o homem? Qual é a outra religião que você conhece que fala que Deus ama a humanidade, que Deus ama os pecadores, que Deus ama as pessoas? Então você vê um mundo cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de violência, cheio de coisas terríveis, e você vê a religião cristã trazendo para esse homem e para esta humanidade a esperança, a alegria, a paz, a vida que está em Jesus Cristo. São muitas coisas, né? O evangelho da paz, o evangelho do amor, o evangelho do perdão, o evangelho da regeneração, da transformação. Você vê que se você frequentar alguma igreja séria no evangelho, comprometida com a palavra de Deus, você vai encontrar pessoas transformadas e pessoas que tiveram uma vida terrível, em todos os sentidos. Gente que estava perdido nas drogas, por exemplo, no álcool, casamentos destruídos, esfacelados. E a religião cristã, pela sua mensagem, pelo seu evangelho, fez desse elemento uma nova criatura, como diz a palavra. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então as contribuições em termos de sociedade são inumeráveis, de transformações para o mundo são inumeráveis, de bem para a humanidade são inumeráveis, a partir da conversão do indivíduo, a partir da transformação daquele indivíduo. Sim. O senhor falou uma questão aí e me levantou
uma questão que eu gostaria de perguntar ao senhor. O cristianismo sempre, ao mesmo tempo que ele é louvado por essas transformações que o senhor falou, começa no indivíduo e produziu, a partir disso, inovações para a sociedade, produziu grandes pensadores que influenciaram a sociedade, enfim, tudo isso. Mas também o cristianismo é muito atacado, né? O senhor fala uma mensagem de paz, mas um telespectador que está aqui nos ouvindo agora, eu quase posso ler o pensamento dele, que ele vai dizer: ué, mas e as cruzadas? E aquele monte de sangue derramado, a luta entre os protestantes e católicos? Ele vai lá naquela história toda e vai dizer assim: que história é essa? Eu quase posso pensar aí o que o telespectador pode estar pensando nesse momento. Então, eu já vou jogar para o senhor. Como conciliar uma mensagem de paz, de esperança, da transformação do indivíduo e tudo? Porque, historicamente, se a coisa fluísse dessa maneira, o reino de Deus já estaria aqui. Mas o fato, o que acontece é que existiram percalços, não sei, o senhor que vai falar, né, com relação a isso. O que o senhor teria a dizer diante dessas circunstâncias em que o cristianismo viveu, diante dessa circunstância que a própria história viveu dentro desse contexto todo, pastor? Pois é, isso é verdade e, lamentavelmente, a gente não tem como fugir dessas questões e dessas situações controversas que estão ligadas e relacionadas ao cristianismo. O que Deus tinha em mente não é o que, em grande parte, aconteceu. O cristianismo, por exemplo, é uma religião do amor, é uma religião do perdão, é uma religião da compaixão. Mas o que não se pode esquecer? Não se pode esquecer que nem todo mundo que está no cristianismo e que se declara cristão, de fato, tem os interesses que foram propostos pelo Evangelho para a redenção da humanidade, né? Para o bem da humanidade, para o bem da sociedade como um todo, da humanidade como um todo. O cristianismo sofreu com lideranças humanas, e sempre vai ter lideranças humanas positivas e negativas. Ele sofreu com lideranças humanas que tinha mais preocupações. Por exemplo, você citou as cruzadas, né? Quais eram as preocupações? O resgate da Terra Santa. Mas por que o resgate da Terra Santa? Era realmente resgatar a vida, a alma daquelas pessoas? Num primeiro momento não foi isso. A ideia era conquistar o território, era tomar posse daquela terra. A ideia era expandir a burguesia europeia para lá, uma vez que a Europa tinha uma crise, e a Europa já era cristã, né? Porque o catolicismo romano é uma religião cristã, não é? E as cruzadas foram implantadas pelo catolicismo romano. A intenção da conquista da Terra Santa não foi exclusivamente um trabalho evangelístico, um trabalho missionário. Foi um trabalho econômico, um trabalho financeiro, né? Um trabalho de expansão territorial. Então, essa é uma mancha que o cristianismo traz. E tantas outras situações, como você citou, a guerra entre os protestantes e os católicos na Europa, na Irlanda especificamente, o que aconteceu na Inglaterra também com a reforma anglicana. Aconteceu na Alemanha com o próprio Lutero. Na Alemanha com Lutero. Então, lamentavelmente, esse lado humano, que não é o lado da regeneração do indivíduo, mas dos interesses, sejam eles de poder econômico, poder social, poder político, mancha a história do cristianismo. Mas quando eu falo do cristianismo como relevante para a humanidade, eu me prendo ao seu propósito original. Sim, sim. Que o plano de Deus é a redenção do indivíduo, é a transformação do homem. Um homem transformado pelo Senhor, ele não promove guerra, ele promove a paz. Os interesses políticos e econômicos que abarcam a religiosidade e especificamente o cristianismo, uma vez que ele é uma coxa de retalho hoje, são segmentos religiosos diversos dentro do movimento chamado cristianismo, os interesses até de certas denominações que a gente conhece muito bem, os interesses de exploração da fé,
os interesses do enriquecimento fácil. De certa maneira, até expansionista, mas de outra forma. Sim, né? Talvez um feudo religioso, né, de alguém. Há um tipo de expansionismo aí também, né? De alguém interessado nisso. Então, é uma mancha que isso traz. A própria Igreja Católica, sem querer, né, fazer aqui qualquer comentário depreciativo, a questão da Inquisição, né? Sim, é outro ponto também, né? Porque, desculpa interrompê-lo, né? Mas é outro ponto também, né? Quer dizer, o telespectador, como eu disse, o telespectador dizendo, mas e a Inquisição? A religião do amor matou lá, eu estou usando a sua expressão, a religião do amor matou lá pessoas inocentes, muitas pessoas inocentes, não poucas, mas muitas pessoas inocentes em diversos países. Aqueles que estão pensando assim mais profundamente, vão dizer assim, poxa, culturas, os índios aqui e tudo mais, vieram e destruíram tudo isso em nome de uma civilização cristã, mas que nada mais era do que uma ideia expansionista, né? Desse contexto aí que o senhor mesmo está falando, né? Exato. O cristianismo, ele tem muitas coisas negativas nele. E o fato de ter N experiências negativas é a própria natureza humana, nossa natureza humana, ser uma natureza pecadora, né? Má. O homem é mau por natureza, digamos assim, né? Alguém já dizia isso. Infelizmente, em nome do bem se pratica o mal, em nome do amor se pratica o ódio, né? Violências que a gente vê à torta e direito por aí. O cristianismo, ele ao longo da sua história, pelos males que ele causou, induzido por, talvez até por pessoas bem intencionadas, a gente ouve aí dentro da religião islâmica alguém dizer que explodiu uma bomba, matou X número de pessoas em nome de Alá. Esta pessoa, ele tem convicção de que fez uma coisa boa. E ele tem convicção de que ele fez uma coisa mandada por Deus. Isso é uma doença. É, às vezes, uma pessoa doente, liderada por um doente, carregado de ódio, com uma interpretação errada dos propósitos divinos, né? Do plano de Deus. O cristianismo não está isento dessas pessoas também, né? Ao longo da sua história, nós temos inúmeros casos assim. Mas isso não invalida as coisas positivas que ele traz e tem feito para a humanidade, não é? Você vê que uma das maiores e melhores universidades dos Estados Unidos nasceram dentro do movimento protestante. Os homens do mundo, inclusive. Exato. Os homens, os intelectuais de boa formação do passado, de excelente formação, eles tinham uma formação cristã, os valores cristãos, da moral, da ética, da família. Então, isso ao longo do tempo vai se perdendo. A filosofia, por exemplo, como falar depois dos gregos, como falar de filosofia no Ocidente sem cristianismo? Né? Sem o cristianismo. Então, o papel do cristianismo no mundo ocidental é algo inquestionável, né? A influência dele é algo extraordinário. Lamentavelmente, tem esses percalços, né, que vêm por aí. Mas eu me foco especificamente no propósito original. Né? O senhor sabe que Hegel, né, grande filósofo, Hegel, ele nas suas reflexões, seus pensamentos, ele diz assim, olha, a religião cristã é a mais evoluída de todas, é o ápice da evolução religiosa do homem, do conceito do divino do homem, da ideia do divino. Porque os gregos foram primeiro a dar expressões de homens, né, dos seus deuses com figuras humanas. Antes disso, os deuses tinham figuras das mais diversas, né, de cabeça de touro. Os gregos foram primeiro a dar rostos humanos aos seus deuses. Mas o cristianismo foi o primeiro a dizer que, na verdade, a presença de Deus é inefável, e que a presença dele, ele não tem uma forma, ele é espírito. Esse espírito entra no coração
do cristão, né? Então é a forma mais evoluída. Vai muito ao encontro daquilo que o senhor falou no começo, né? Esse indivíduo transformado, né? Essa ideia de evolução, né? Sem dúvida. Com certeza. Então, esse origem, né? Esse valor original da humanidade que é resgatada pelo cristianismo, né? O papel de Deus ao longo da história, os objetivos, os propósitos, tudo se planeja para a consumação final, o retorno de Jesus, né? A transformação do mundo, um novo céu, uma nova terra. Esse é o plano original de Deus. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui, lidando com todos os males, né? Com todas as mazelas do tempo presente, do passado. O cristianismo nesse universo é a religião que traz paz, que traz esperança, né? Que traz um sentido para a existência humana, um significado para a existência humana. Das contribuições, a meu ver, do cristianismo, a maior de todas elas é fazer o homem, por meio da fé em Jesus, encontrar razão para a sua existência aqui no mundo, encontrar paz. E diante de tanta conturbação, ainda assim, ter paz no interior da alma dele, ter paz no coração da alma dele. Em outros aspectos, as contribuições são extraordinárias. Você pode observar que uma sociedade que é governada, digamos assim, governada no sentido de ter na mente dele a ideia da existência de um ser supremo, que coordena, que administra, que governa. A gente olha para o universo e diz assim, meu Deus, está um caos. Esse mundo está perdido. Mas aos olhos de Deus ele tem um controle de cada coisa ali. Todas as coisas acontecem sob os cuidados dele, a direção dele. O mal do mundo é o pecado. E o pecado faz parte da nossa natureza humana. Mas Deus ele não está tomado pelo pecado. Ele tem o controle das coisas. Ele tem a administração completa de todo o universo. E isso tudo vai se consumar no final com a redenção dessa humanidade. Deus tem um plano para o homem. Deus tem um plano de bem-estar para a humanidade. Esse plano de bem-estar passa pelo cristianismo. Não conheço outra religião que possa dar ao homem a esperança que o cristianismo oferece para ele. O senhor acabou de fazer aí uma teologia da história, né? Sim. O senhor fez aí um apanhado dos olhos de Deus sobre a história. Quem fez isso também muito bem, nós sabemos, foi Agostinho, né? Que, na Cidade de Deus, em que ele faz ele faz justamente isso, né? Uma teologia da história, trazendo desde o Éden, né? Até a consumação, e é sobre isso que eu quero falar agora da história, mas vamos jogar para frente. No primeiro a gente jogou para trás, mas agora vamos jogar para o tempo presente e para frente. Pastor, hoje nós vivemos temas aparentemente novos. Nós vivemos temas aparentemente novos. Temas como a eugenia, por exemplo, temas como a eutanásia, se bem que o homem sempre teve a possibilidade de morrer quando lhe desse na telha. Não é? A eutanásia trouxe um problema de que as máquinas de prolongamento da vida fizeram com que ele pudesse viver mais. Mas se retirar da vida, o homem sempre teve possibilidade. Uma pedra, por exemplo, matava, lá nos tempos primitivos não tinha máquina nenhuma, o homem sempre teve a possibilidade. Só que hoje existe a possibilidade de querer viver ou não querer viver. E o cristianismo tem que ter uma resposta para isso, né? Do mesmo forma que Agostinho escreve a Cidade de Deus, porque o cristianismo tinha que ter uma resposta para a destruição de Roma, por que Roma foi destruída, por que foi saqueada, ele teve que fazer uma teologia da história. Hoje, mais do que nunca também, nos leva à ideia de que temos que fazer, o cristianismo é questionado, é perguntado sobre essas questões novas que aparecem, que na verdade só revelam problemas morais antigos, mas ela traz uma questão nova nisso tudo, né? São coisas aparentes, novidades que aparecem.
temos vários temas polêmicos e que o cristianismo tem que dar uma resposta. E uma coisa se torna agora, e é nesse ponto que eu gostaria de saber do pastor, o cristianismo, em alguns momentos, passa a ideia de retrógrado, passa a ideia de ultrapassado, passa a ideia de ineficaz, porque o retrógrado e ultrapassado, ou seja, já não atende, teoricamente, já não atenderia a apologética cristã, as explicações cristãs para o mundo, para a vida, já não responderiam a essa sociedade cientificista, biológica, e que tudo se explica através da biologia, da ciência e tudo mais, né? Qual seria a visão do senhor sobre isso? O senhor acha que, naturalmente, eu sou um pastor, vai dizer que o cristianismo é atual, a gente sabe disso, mas eu gostaria de saber por quê, né? Aquela pergunta de prova, né? Justifica a sua resposta, pastor, diante dessa situação. O cristianismo, ele tem essa resposta para o homem hoje, para essas coisas que acontecem hoje e a gente fica, né, cada dia uma novidade? Tem, certamente que sim. Obviamente que a gente precisa de pensadores, né? Pensadores, teólogos que possam pesquisar e estudar o mundo moderno, né? Ou o mundo pós-moderno, ou o mundo contemporâneo, as necessidades dos dias atuais, as ideias novas dos dias atuais. Então é preciso dar uma roupagem atualizada para a teologia, até para ela explicar ou ter explicações para as coisas novas que acontecem. Sim, o cristianismo realmente tem resposta, não é? Os teólogos modernos, eles podem trazer respostas. Há muitas coisas que são novas, mas na verdade elas não são novas, né? Isso só revelam problemas antigos. São problemas antigos. A natureza humana é caída. Isso que o senhor falou é muito interessante, essa questão de não existir problemas morais novos. Voltando ao caso da eutanásia, por exemplo, né? A eutanásia, aparentemente, é um problema moral novo, trouxe um problema novo, mas, na verdade, não é problema nenhum novo. O problema moral sempre existiu. A pergunta da eutanásia é a pergunta que Shakespeare já fazia lá e a pergunta que todo o homem faz, ser ou não ser. Eis a questão. A pergunta da eutanásia é uma pergunta antiga. As máquinas de prolongamento da vida, né, de manter a pessoa respirando, os respiradores, manter tudo aquilo ali, nada mais fazem do que manter a pessoa biologicamente, mas a pessoa, ela sempre teve a possibilidade de se retirar da vida. Mas qual a resposta cristã, né, diante disso tudo? É simples, né, é clara sobre isso. A vida é propriedade de Deus, né, e nós só podemos sair da vida sob as ordens expressas do nosso comandante, né? Nem o homem, nem a ciência tem o direito da vida, né? Tem o controle da vida, tem o poder da vida. Quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte é o Criador dela, é o seu autor, é Deus. Eu não sei se seria humano, se seria justo prolongar a vida de alguém que já não tem nenhuma condição física de existência. Mas a gente vê alguns casos de pessoas que ficaram anos, né, em coma e que voltaram à vida. Que voltaram, que vieram, que retornaram. Bom, isso é um fator positivo da ciência. Mas quando você para e pensa assim, que às vezes o tempo chegou e o momento chegou e a pessoa ela se esforça para não passar por aquilo, com apoio, porque todos têm condições financeiras para prolongar a vida. É um privilégio de pouquíssimas pessoas. É um privilégio de pouquíssimas pessoas. Se a ciência estivesse ao alcance de todos, talvez fosse cristão. Mas uma vez que é uma minoria bem minoritária mesmo, então isso não seria cristão. Agora vamos jogar para frente, para o futuro. Esse foi o presente.
Como o senhor vê, a gente já está até terminando o programa e, infelizmente, o papo está muito bom, mas como o senhor vê para frente? O senhor já pode responder, até fazendo suas considerações finais, como o senhor vê o cristianismo, o futuro do cristianismo, o futuro, ele vai passar por um processo de transformação até eclesiástica. Como o senhor vê a questão do cristianismo para o futuro? Quais são as perspectivas do senhor para o cristianismo do ponto de vista escatológico, digamos assim? Pastor Alonso, John Stott, ele tem um livreto chamado Fé e Ciência, e não há motivo, não há razão para existir conflito entre fé e ciência. Então, só voltando um pouquinho, a questão dos avanços científicos que a gente tem hoje, eles em nada vão prejudicar o cristianismo, vão atrapalhar o cristianismo, e o cristianismo também não tem motivo para olhar a ciência e a razão como uma inimiga, nem a teologia olhar para a filosofia e tê-la como uma inimiga. Não há motivo para isso. Sim. Muito pelo contrário, filosofia e teologia, eu diria que são irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas ali. Elas têm uma função, cada uma delas tem uma função bem específica, e ambas para o bem da humanidade. Sim, claro. Ambas para o bem da humanidade. Tá certo? Então, não há motivo, na minha visão, para haver o conflito entre ciência e religião, absolutamente. O problema está no indivíduo. O problema está no indivíduo, na pessoa. Qual é o futuro do cristianismo? Como é que ele pode contribuir melhor para a formação de um bom cidadão? Ou para o bem da humanidade? O problema não está nele. O problema não está no plano original de Deus. O problema não está no projeto original de Deus. Ele enviou seu Filho ao mundo para ser redentor deste mundo, para dar ao homem e à mulher desse tempo presente aquilo que ela busca. O profeta Jeremias já diz assim, eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Quando Deus enviou o povo cativeiro lá para a Babilônia, e eles estavam entristecidos por estarem ali. Mas Deus tinha um plano bom para eles, trazê-los de volta e realizar os sonhos dele. Quais são os sonhos que essa humanidade tem? Quais são os desejos que esse mundo moderno tem? O cristianismo é a solução para ele. O cristianismo é a resposta. Mas é o cristianismo que leva o homem a uma transformação em Cristo, em Jesus Cristo. Então, qual é a esperança para o mundo? A esperança para o mundo é o Evangelho. É o poder transformador de Deus se executando na vida do homem, como foi desde lá no começo, como foi quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aquele plano original ainda está em andamento. Então, essa é a esperança para o mundo. A alegria do mundo, a esperança do mundo, chama-se Jesus Cristo. E o cristianismo é o grande divulgador de Jesus Cristo. Pastor, muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui em nossos estúdios. Foi muito esclarecedor a nossa conversa aqui e que Deus o abençoe. Amém. Obrigado. Estamos chegando ao final do programa Dialogando. Queremos agradecer a você pela sua atenção e por participar junto com a gente aqui. Que Deus te dê uma semana de paz, de bênção e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.